A brisa fria da manhã cortava a rua deserta, agitando os jornais amassados espalhados pelo chão. Na esquina, perto do parque que ficava no centro da cidade, um homem idoso se ajeitava, tentando se proteger do vento gélido. Seus olhos, cansados e cheios de histórias, observavam o movimento dos poucos transeuntes apressados, que não faziam questão de notar sua presença. Ele estava acostumado com isso. O silêncio das ruas de manhã cedo era o único companheiro constante. Seus cabelos grisalhos, bagunçados pelo vento, e a barba por fazer, indicavam os sinais do tempo. As roupas remendadas não faziam jus ao homem que um dia havia sido respeitado, mas ele nunca se importou com isso. O ex-polícia não precisava mais de status ou reconhecimento. Sua vida era agora reduzida a uma batalha diária pela sobrevivência, e ele sabia que essa era uma luta que só ele poderia vencer. Sua mente estava em um lugar distante, lembrando-se dos tempos em que vestia o uniforme com honra, quando as ruas o viam como um homem de autoridade e respeito. Antes, ele era uma figura conhecida na cidade. As pessoas o cumprimentavam com um sorriso ou uma palavra de respeito, mas o destino tinha lhe tirado tudo: a esposa, a carreira, a dignidade. A velhice e as cicatrizes da guerra haviam ficado para trás, mas o peso do passado ainda pesava sobre seus ombros, como uma capa invisível que ele não podia deixar cair. Mas o que restava agora era apenas o peso das lembranças e a luta pela sobrevivência. Ele olhou para seu amigo, um homem ainda mais velho, que estava deitado ao seu lado, envolto em um cobertor sujo. A febre alta e os tremores incontroláveis mostravam o quanto ele estava doente, mas o idoso nada podia fazer, a não ser proteger o corpo frágil do amigo contra o frio cortante. Não havia dinheiro para o hospital. Não havia ninguém para ajudar. Só havia ele, seu amigo e a rua, onde viviam os esquecidos da sociedade. Era difícil para o homem de rua não sentir uma pontada de amargura, mas ele havia aprendido a viver com isso. Com o tempo, a dor se tornava apenas mais um detalhe em sua vida, como o som distante das ambulâncias ou o brilho das luzes da cidade que nunca paravam. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo-se um breve descanso enquanto o vento cortava a pele enrugada, mas ao ouvir um passo firme atrás de si, ele sabia que sua paz seria temporária. A sensação de ser observado não era nova. Ele se virou lentamente, ajustando a postura, preparando-se para o que quer que fosse. Não sabia ainda quem era o homem que se aproximava, mas ele já sentia que algo estava prestes a mudar. O jovem policial caminhava pelas ruas do centro da cidade, o uniforme imaculado e a postura rígida de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ele acreditava que o mundo precisava de mais ordem, mais controle, e ele era a personificação disso, sempre pronto para impor a lei, sem questionamentos. Para ele, as regras eram claras e o respeito tinha que ser conquistado, não dado. Cada passo seu era uma afirmação de poder. Ele olhou para os prédios altos ao redor e, mesmo em sua juventude, sentia o peso da responsabilidade. Achava que ser policial era mais do que uma profissão, era um chamado. No entanto, sua visão de justiça era enviesada. Ele via os problemas da cidade de uma forma simplificada, sem muita empatia para as complexidades das vidas das pessoas. Para ele, havia certo e errado, e as pessoas que estavam nas ruas, como o homem idoso, eram apenas um incômodo que precisava ser removido. Nos primeiros meses de trabalho, ele se acostumou com a rotina de patrulhas e atendimentos. Mas havia algo sobre o centro da cidade que o fazia se sentir mais poderoso. As ruas vazias pela manhã eram um reflexo da ordem que ele acreditava ser necessária. As pessoas que viviam à margem eram um reflexo do que ele via como falhas no sistema. Para ele, esses indivíduos não mereciam nada mais do que o desprezo.
Eles eram, para ele, um peso para a sociedade. O fato de muitos viverem nas ruas não o incomodava. Ao contrário, ele via isso como uma oportunidade de mostrar quem estava no controle. O olhar do policial percorreu a rua, e foi aí que ele viu o idoso. O homem, sentado na esquina, parecia tão pequeno e insignificante. O policial parou por um momento, observando-o com um misto de indiferença e desgosto. O velho, envolto em roupas rasgadas e sujas, não merecia mais do que a humilhação, pensou o policial. Ele se aproximou com a certeza de que estava fazendo o que era certo, pronto para limpar mais uma parte da cidade. Não se importava com o passado daquele homem ou com as razões pelas quais ele estava ali. O que importava para ele era que o velho estava obstruindo o caminho, sem contribuir para a ordem que ele jurou proteger. "Ei, velho, levante-se daqui, isso não é lugar para você", disse o policial com a voz firme, tentando não esconder o desprezo que sentia. O idoso ergueu a cabeça, os olhos profundamente cansados, mas ainda com um brilho que desafiava a autoridade do policial. Ele não respondeu de imediato, apenas observou o jovem com uma tranquilidade que incomodava o oficial. "Não tenho tempo para discussões ou vai aprender da maneira difícil", o policial completou, agora com uma ameaça explícita na voz. O homem de rua ficou em silêncio. A indiferença dele só aumentava a raiva do policial. Algo no ar parecia tenso. O oficial não esperou mais e, num gesto brusco, empurrou o idoso para o chão. A violência de seu gesto foi rápida e impensada, como uma explosão repentina de poder. O som do corpo batendo no concreto soou como um trovão no vazio da rua. O idoso ficou imóvel, seu corpo vulnerável no chão. O policial olhou para ele, respirando pesadamente, mas não sentiu remorso. Ele pensou que estava apenas fazendo sua parte, garantindo a ordem na cidade. Mas ao ver o homem caído, algo no fundo de sua mente começou a mexer. A dúvida ainda não havia tomado conta dele, mas uma pequena faísca de algo incomodava sua consciência. O silêncio tomou conta da rua por um momento. O policial permaneceu ali, parado, olhando o corpo do idoso enquanto o vento batia em seu rosto. Ele não sabia, mas a partir daquele instante, sua vida mudaria de forma irreversível. O destino do idoso agora estava entrelaçado com o seu. O policial estava parado sobre o corpo do idoso, o olhar fixo na cena que ele havia causado. Ele sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, uma satisfação momentânea pela ação que acabara de tomar. Mas logo, uma sensação desconfortável começou a se espalhar por seu peito. Ele tentou ignorá-la. Não havia espaço para sentimentos naquele momento. Ele estava cumprindo sua missão. Era isso que ele dizia a si mesmo. Foi quando o som de uma voz fraca cortou o ar, quebrando o silêncio imenso que tomava conta da rua. Você não sabe quem eu sou, não é?" O policial olhou para o idoso, que começava a se mover lentamente. Ele estava com dificuldades para se levantar, o rosto marcado pela dor. O movimento do homem no chão parecia mais lento do que deveria ser. O oficial, sem paciência, deu um passo à frente. "Levante-se e saia daqui agora. Não me faça perder mais tempo", ele ordenou, a frieza na voz evidente. Mas o velho não obedeceu. Ele simplesmente olhou nos olhos do policial, como se estivesse tentando ver além do uniforme, além da máscara de autoridade que ele usava. Seus olhos, cansados e cheios de histórias não contadas, tinham um poder que incomodava o policial mais do que qualquer violência. "Você não é só um policial. Você é o filho de alguém, não é? Você deveria saber quem eu sou." As palavras do idoso ecoaram na mente do policial como um feixe de luz. Ele estremeceu. Como o velho sabia disso? Ele sentiu o peso daquelas palavras, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. Não havia como saber quem ele era, não havia como ele lembrar.
Cale a boca! Não importa quem você seja, você está apenas no meu caminho. O policial gritou, dando um empurrão mais forte, dessa vez para afastar o homem ainda mais. O idoso caiu de lado, mas não se moveu mais. Seus olhos estavam fixos no policial, como se houvesse algo mais ali, uma verdade que não poderia ser ignorada. O policial se afastou alguns passos, sentindo uma crescente inquietação. Havia algo naquelas palavras que o incomodavam de uma maneira estranha. Mas o quê? De repente, ele percebeu que havia algo nos olhos do idoso, algo que ele não conseguiu decifrar imediatamente, mas que parecia familiar. O policial deu um passo para trás e olhou melhor. O olhar do velho parecia refletir um pedaço de seu próprio passado, um eco de algo que ele preferia esquecer. E foi então que algo aconteceu. O policial sentiu uma dor no peito, uma dor profunda que o fez parar de respirar por um segundo, como se uma memória perdida, enterrada há muito tempo, tivesse sido desencadeada. Ele fechou os olhos, tentando afastar o sentimento, mas a sensação de desespero se espalhou como fogo por seu corpo. Ele não queria pensar nisso, não queria se lembrar. Quem é você? O policial sussurrou mais para si mesmo do que para o velho. O silêncio se estendeu entre eles, mas o idoso não respondeu. Ele apenas continuou a olhar com um semblante grave, como se tivesse dado a última pista de algo maior, algo que ainda estava por vir. O policial ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer. Ele olhou para os arredores, buscando alguma justificativa para o que estava acontecendo, mas nada fez sentido. E enquanto o policial começava a se afastar, algo mais profundo, uma memória obscurecida, ressurgiu em sua mente. Algo que ele havia reprimido há muito tempo. Seu coração disparou. Ele olhou para o idoso pela última vez, com um vislumbre de entendimento começando a surgir. O policial caminhou de volta ao seu carro, o sentimento de desconforto crescente. Aquelas palavras do idoso, "Você é filho de alguém", não saíam de sua mente. Como ele soubera disso? O policial se forçou a ignorar a sensação de que algo estava errado. Mas uma parte dele, algo que ele ainda tentava suprimir, dizia que havia mais naquela situação do que uma simples patrulha. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Ao entrar no carro e dar partida, seu pensamento se desviou para sua infância, algo que ele nunca quis enfrentar, algo que sempre tentava afastar com o rigor do seu trabalho. O policial lembrava de sua mãe, uma mulher forte que o havia criado sozinha. Seu pai não sabia onde ele estava e, na verdade, nunca tinha se importado em procurar. A vida de sua mãe, por mais difícil que fosse, sempre havia sido suficiente para ele. Era o que ele dizia a si mesmo para manter a dor sob controle. Mas aquela sensação, aquela memória meio apagada, estava começando a incomodá-lo. Como se o nome do idoso tivesse vindo de algum lugar profundo, algo que ele não sabia se queria resgatar. No estacionamento da delegacia, ele estacionou e, com as mãos trêmulas, pegou o celular. Sem saber muito bem o que esperava encontrar, ele pesquisou rapidamente o nome do idoso no banco de dados. Não era algo que ele costumava fazer. Normalmente, ele apenas cumpria suas funções e seguia em frente. Mas o que acontecia agora não era uma simples chamada de polícia, nem mais um dia comum de trabalho. O nome do idoso apareceu na tela e o policial sentiu um peso no peito. O que ele encontrou fez sua cabeça girar. O homem não era apenas um sem-teto qualquer. O nome dele era John Thomas, um veterano de guerra que havia servido ao lado de muitos outros homens em combate, inclusive, como o policial descobriu, na mesma unidade em que seu próprio pai havia servido. Seu pai. A palavra parecia estranha em seus lábios, como algo que ele não tinha o direito de pronunciar. As memórias começaram a voltar, fragmentadas e embaçadas. Ele sabia que seu pai tinha desaparecido quando ele era muito jovem, que ele nunca havia voltado para casa.
Mas o que ele não sabia era que o homem que havia sido seu pai, aquele que ele imaginava ser apenas uma sombra em sua vida, estava agora vinculado ao velho homem caído no chão. O veterano John Thomas era mais do que um nome para o policial. Ele era um vínculo, um ponto de conexão com um passado que ele não queria encarar. A ficha começou a cair lentamente, mas não sem resistências internas. O policial não queria admitir. Ele não queria que o homem caído na rua fosse mais do que um desconhecido, uma vítima das circunstâncias. Mas a verdade estava ali, nua e crua diante de seus olhos. E a cada pedaço da história que ele descobria, o peso da realidade sobre sua consciência aumentava. O policial sabia que precisava encontrar respostas, mas a culpa e o medo começaram a consumir sua mente. Ele levantou-se como que arrastado por um impulso e correu para a saída da delegacia. O veterano de guerra, o homem de rua, John Thomas, não era apenas um estranho. Ele era alguém que, de alguma forma, se conectava com a história do policial. Alguém que poderia ser parte de uma verdade há muito escondida. O policial não sabia o que esperar ao chegar novamente ao lugar onde encontrara o velho. A noite havia caído e a rua estava ainda mais silenciosa do que antes. Ele andava com passos firmes, mas seu coração estava acelerado. Ele sentia como se estivesse prestes a abrir uma porta que jamais deveria ter sido tocada. Mas o que o impelia não era a raiva ou o desejo de vingança, mas a urgência de descobrir quem era aquele homem. E mais importante, porque ele sabia de sua existência. Quando chegou, encontrou o veterano ainda deitado, no mesmo lugar. O corpo dele parecia estar imerso em um mar de dor e cansaço, como se tivesse desmoronado por mais tempo do que o policial havia imaginado. Thomas estava de olhos fechados, mas respirava com dificuldade. O policial se aproximou com cautela. Ele ainda não sabia o que dizer, como se as palavras estivessem presas na garganta. "Você está vivo, então posso conversar com você?" O policial perguntou, sua voz estranhamente suave. O velho abriu os olhos devagar, e quando eles encontraram os do policial, foi como se um relâmpago tivesse atravessado o espaço entre eles. O olhar de Thomas não era mais o de um homem quebrado, mas o de alguém que sabia mais do que deveria. Era o olhar de alguém que, de alguma forma, conhecia o segredo que o policial mais temia descobrir. "Eu sei o que você está pensando", Thomas murmurou, sua voz rouca e fraca, mas cheia de uma sabedoria imensa. "E você tem razão. Eu sou seu pai." O policial deu um passo atrás, as palavras não fazendo sentido. Ele piscou várias vezes, tentando processar a informação que acabara de ouvir. Não podia ser verdade. Não era possível. Ele olhou para o velho, como se procurasse algum sinal de mentira, mas o rosto do homem estava sério, as rugas profundas em sua pele mais evidentes, agora que ele estava acordado. "Você... não pode ser", o policial respondeu, a incredulidade tomando conta de suas palavras. "Você foi embora. Meu pai foi embora antes de eu sequer lembrar dele. E você me diz isso agora?" Thomas soltou um suspiro cansado e tentou levantar-se um pouco, apoiando-se em um cotovelo. Ele estava fraco, mas sua determinação parecia mais forte do que a dor. "Eu sei que você não vai acreditar em mim, filho", disse ele com uma tristeza profunda. "Eu cometi erros que custaram a nossa família. Mas sim, eu sou o homem que você chamaria de pai." O policial sentiu uma dor no peito, uma sensação esmagadora de perda e desilusão. Ele se virou de costas, tentando se controlar, mas sua mente estava em caos. Toda a sua vida, toda a sua percepção de quem ele era, tudo parecia desmoronar em um único momento. "Por que você fez isso?" O policial perguntou, sua voz agora falhando. "Por que você foi embora? Por que deixou minha mãe sozinha? Por quê?" Thomas fechou os olhos, como se estivesse processando a dor das palavras do filho. "Eu fui para a guerra, garoto. Eu fui para a guerra e não voltei mais.
não da maneira que você precisava de mim. Eu fiz escolhas que me afastaram de tudo o que era importante. E quando eu voltei, eu já não era o homem que você precisaria. Eu não sabia como voltar. Eu me perdi em minha própria dor. E então tudo se quebrou. O policial olhou para o chão, o peso das palavras se infiltrando em sua alma. Ele sentia uma mistura de raiva e tristeza, mas também algo mais profundo. Uma tristeza que vinha da compreensão de que sua vida, seu entendimento de tudo o que aconteceu, havia sido construído sobre uma mentira que ele agora estava sendo forçado a enfrentar. Eu não sei o que fazer com isso, o policial murmurou, a voz trêmula. Eu não sei se consigo perdoar você. Thomas olhou para ele com um olhar cheio de arrependimento. Você não precisa me perdoar, filho. Eu não tenho esse direito. Só quero que você saiba que onde quer que você vá, você não está sozinho. E eu lamento profundamente ter sido o homem que falhou com você. O policial não respondeu. Ele se virou para o lado, os sentimentos conflitantes tomando conta dele. O silêncio entre os dois era pesado, mas ele sabia que, em algum lugar, havia uma verdade que ele precisava aceitar, uma verdade que mudaria tudo para sempre. O silêncio pairava no ar, quase palpável. O policial ficou em pé, os olhos fixos no chão. Ele não sabia o que fazer com tudo aquilo. As palavras de Thomas ecoavam em sua mente, mas ele não conseguia processá-las completamente. O que ele deveria sentir agora? Raiva, dor, alívio? Ele se sentia perdido em um mar de emoções contraditórias, cada uma delas batendo contra ele como ondas implacáveis. O policial começou, mas sua voz falhou. Não sabia como dar continuidade a essa conversa, como abrir um espaço para o perdão quando a ferida era tão profunda, tão antiga. Thomas observava-o com uma calma melancólica, a dor visível em seus olhos. Eu sei que você está em conflito, eu também estou. Eu não esperava que você fosse me perdoar, mas eu precisava que você soubesse a verdade, que você soubesse que, apesar de tudo, eu ainda me importo. As palavras de Thomas pareciam pesar mais do que a própria verdade que ele acabara de revelar. O policial sentiu um turbilhão interno, uma sensação de ser puxado para diferentes direções. Ele queria fugir, queria gritar, mas ao mesmo tempo, havia uma parte dele que queria entender, queria ouvir o que seu pai tinha a dizer, mesmo que não soubesse se conseguiria lidar com isso. Eu não entendo, disse o policial finalmente, a frustração tomando conta de sua voz. Você foi embora, você desapareceu, e agora me diz que está arrependido, que ainda se importa? Eu cresci sem você, sem uma figura paterna, sem ninguém. Você me deixou sozinho. A dor estava clara em sua voz. Uma dor que ele guardara por anos. Uma dor que ele nunca permitira que saísse. A cada palavra, ele sentia como se estivesse sendo partido em pedaços. Como se todas as coisas que ele havia acreditado sobre sua própria vida estivessem sendo desafiadas. Ele havia criado uma versão de seu pai na sua mente. Uma versão que não correspondia à realidade. Agora, ele precisava confrontar essa versão, e a verdade de que o homem diante dele, aquele que ele nunca conheceu, era o mesmo que o abandonara. Thomas, por sua vez, parecia ter aceitado sua condenação. Eu sei que tudo o que eu posso fazer agora é pedir desculpas, mas eu não posso mudar o passado, filho. Eu não posso trazer o tempo de volta, só posso te dar a verdade. A única coisa que posso fazer é estar aqui, na medida do possível, para ajudar você a lidar com isso. Sei que o que fiz foi terrível e que você sofreu com isso. Mas se você me der uma chance, posso tentar te mostrar que não sou o homem que fui. O policial sentiu seu coração apertar. Ele não sabia o que fazer com as palavras de Thomas. Havia uma parte de si que queria acreditar, que queria aceitar que seu pai ainda tinha algo a oferecer. Mas havia outra parte, uma parte que o protegia da dor, que o fazia se afastar,
Ele não sabia como equilibrar isso. A resposta não viria facilmente. Ele sabia disso. Mas, naquele momento, o policial fez uma escolha. Ele não teria todas as respostas. Não agora. Mas ele podia dar o primeiro passo. Eu não sei o que fazer com você ainda, o policial disse com a voz baixa, mas firme. Mas você tem razão sobre uma coisa. Não podemos mudar o passado, mas talvez eu possa tentar lidar com isso. Tentarei, mas não posso prometer nada. Thomas assentiu lentamente, como se estivesse aceitando aquela decisão, mas ao mesmo tempo um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Isso é o suficiente. Obrigado, filho. O policial virou-se, ainda com a mente em turbilhão. As palavras de Thomas e o peso da verdade ainda estavam frescos em sua mente, mas ele sabia que não tinha mais como voltar atrás. A partir daquele momento, tudo seria diferente. Ele não sabia o que o futuro reservaria, mas sabia que finalmente estava começando a enfrentar a verdade. Naquela noite, o policial não conseguiu dormir. Seu corpo estava exausto, seus músculos pesados e doloridos, mas sua mente não parava de girar. Ele ficava virando de um lado para o outro na cama, os olhos fixos no teto, tentando processar tudo o que acontecera. O que ele deveria fazer agora? Como lidar com a realidade do que acabara de descobrir? E ainda mais importante, como seguir em frente com essa nova verdade que lhe fora imposta de maneira tão brutal? Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso da noite. No fundo, ele sabia que essa batalha não seria apenas contra seu pai, mas contra ele mesmo. Contra as expectativas que ele tinha de sua vida. Contra os muros que ele construíra ao longo dos anos para proteger sua própria dor. Ele havia sempre acreditado que a raiva era sua aliada. Ela o ajudava a se manter forte, a seguir em frente, sem precisar lidar com as falhas do passado. Mas agora, confrontado com a verdade de que seu pai estava ali, vivendo e respirando, mesmo que tão quebrado quanto ele, o policial não sabia mais em quem confiar. Levando as mãos ao rosto, ele se sentou na beira da cama, os pensamentos turbilhonando em sua mente. Ele pensava nas vezes em que fora forçado a crescer sozinho, sem o apoio que a maioria das pessoas dava por garantido. Pensava em sua mãe, que passara por tanto sofrimento, e em como ele mesmo havia aprendido a ser forte, a não depender de ninguém. Ele nunca soubera o que era ter uma figura paterna verdadeira, mas agora tudo isso parecia não fazer mais sentido. Eu sou quem sou por causa de você, velho. Ele murmurou para si mesmo, falando com o silêncio da noite. Eu sou quem sou, por causa daquilo que você não fez. E nesse momento, algo dentro dele começou a mudar. Ele se levantou da cama, andando lentamente até a janela. O vento frio da madrugada batia contra a vidraça, mas ele não se importava. Ele precisava de uma pausa. Ele precisava de tempo para pensar. O policial olhou para a rua silenciosa abaixo, a cidade ainda imersa na quietude da noite. Seus passos foram decididos e ele sabia o que precisava fazer. Não importava o quanto fosse difícil ou o quanto ele tivesse que se afastar de suas próprias convicções. Ele não poderia continuar ignorando a verdade, não poderia continuar fugindo de sua própria história. E ao olhar para a cidade, ele percebeu que, assim como a cidade passava por transformações silenciosas, ele também precisava se transformar. Ele se virou, indo em direção ao telefone, decidido a dar um primeiro passo. Talvez não fosse o passo final, mas seria o primeiro em direção à cura. Ele discou o número que já sabia de cor, aquele número que ele sempre ignorara, o número de seu pai. A respiração do policial estava pesada, mas ele apertou o botão de chamada com firmeza. Esperava que a resposta que viria do outro lado fosse o início de algo novo. Algo que ele sabia seria doloroso, mas também libertador. A voz de Thomas apareceu do outro lado da linha. Olá, filho.
O policial sentiu um nó na garganta, mas ao mesmo tempo, algo em seu peito parecia se aliviar. Ele respondeu com uma calma que ele mesmo não reconheceu em sua voz. Eu quero tentar entender você, quero tentar nos entender. O silêncio do outro lado da linha foi preenchido por um suspiro longo. Obrigado, filho. Eu vou fazer tudo o que eu puder para te mostrar que ainda há algo de bom em mim. O policial desligou o telefone e, pela primeira vez naquela noite, fechou os olhos com um sentimento de leveza, como se uma parte de sua alma finalmente estivesse pronta para se curar. Ele ainda não sabia onde esse caminho o levaria, mas sabia que, ao menos, ele começara a andar. O dia seguinte chegou sem grandes mudanças, mas algo dentro do policial estava diferente. Ele acordou cedo, como de costume, mas dessa vez havia um peso novo em seus ombros. Depois de ligar para Thomas, ele sabia que não poderia mais ignorar os próximos passos. O que seria agora? O que ele queria realmente dessa reaproximação? E como isso afetaria sua vida, sua carreira, seus valores? Ele passou a manhã inteira pensando nisso, perdido nas próprias reflexões. Cada vez que o nome de seu pai aparecia em sua mente, ele sentia como se algo o puxasse para o passado. As memórias de sua infância, as ausências e os traumas começavam a surgir com mais força. Mas ao mesmo tempo, havia algo mais. Uma sensação de que talvez ele estivesse se libertando de uma prisão interna, uma prisão que ele mesmo construíra para proteger-se da dor. No meio da tarde, o policial decidiu que era hora de fazer a visita. Ele não sabia o que esperar, mas o simples fato de ir até a casa de Thomas já parecia um grande passo. Ele se arrumou rapidamente, vestiu o uniforme e saiu, com o coração pesado, mas determinado. Chegando à casa de Thomas, ele sentiu o nervosismo tomar conta de seu corpo. Ele não estava preparado para a carga emocional que aquele encontro traria, mas sabia que não tinha mais escolha. O policial tocou a campainha e poucos segundos depois, Thomas apareceu na porta. Ele estava visivelmente mais velho, com o semblante cansado, mas seus olhos ainda carregavam uma chama de esperança. Você veio, disse Thomas, um sorriso tímido nos lábios. Fico feliz que tenha vindo. O policial olhou para ele, tentando controlar a onda de emoções que se formava em seu peito. Eu não sei o que esperar, Thomas, não sei o que isso significa, mas depois da última conversa, eu acho que eu preciso entender. Eu entendo, respondeu Thomas, dando um passo para o lado para que o policial pudesse entrar. Acredite, eu também preciso entender muita coisa. Vamos conversar. O policial seguiu até a sala de estar, onde os dois se sentaram em cadeiras opostas. O ambiente estava silencioso, quase abafado, como se ambos soubessem que o que estava prestes a acontecer era importante demais para ser tratado com pressa. Eles ficaram ali por um momento, sem saber por onde começar, até que Thomas finalmente quebrou o silêncio. Eu sei que você tem muitas perguntas. E sei que talvez você esteja com raiva de mim. Eu não estou aqui para pedir perdão, mas para explicar. Eu fui um homem errado. Eu tomei decisões erradas e, acima de tudo, falhei com você. O policial respirou fundo, processando aquelas palavras. Ele nunca imaginou que ouviria seu pai assumir tanta culpa. Por tantos anos, ele tinha se convencido de que Thomas nunca sentiria remorso. Mas agora, diante dele, o homem que ele odiava parecia frágil, vulnerável e talvez de alguma forma ainda humano. Eu não sei o que fazer com isso, disse o policial, finalmente falando. Sua voz estava trêmula, mas ele não se importava. Você me deixou. Eu cresci achando que você nunca voltaria. E agora você aparece com arrependimento? O que eu faço com isso? Eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou aquele garoto que queria ter você ao meu lado. Thomas baixou a cabeça, seus ombros caindo como se o peso da culpa fosse demais para ele. Eu entendo. E você tem todo o direito de sentir raiva.
Mas o que você tem que entender é que eu nunca deixei de te amar. Aconteceram coisas, situações que me mudaram e eu fui egoísta. Eu sei que não há desculpas, mas estou aqui agora. Não para apagar o passado, mas para tentar começar algo novo. Talvez, se você me der uma chance, a gente consiga construir uma base. O policial olhou fixamente para ele, as palavras de Thomas ressoando em sua mente. Ele sentia uma raiva reprimida, mas ao mesmo tempo uma estranha sensação de que talvez isso fosse o que ele precisava. Não era sobre perdoar ou esquecer, mas sobre encontrar a verdade em si mesmo e lidar com as feridas que ele carregava. Não sei se posso te perdoar agora, respondeu o policial, a voz mais firme. Mas posso tentar, isso pelo menos seria um começo.